Olá, pessoal! Venho aqui falar um pouquinho sobre a angústia que muitos pais e mães estão sentindo diante desse processo de alfabetizar seu filho em casa. É muito comum essa angústia, mas a gente precisa entender como ela pode ser prejudicial ao processo da aprendizagem e como nos livrarmos dessa angústia. Então, aí vão algumas dicas. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que quando a gente está sob estresse ou ansiedade, a gente começa a liberar uma substância que se chama quinase C. E essa substância prejudica diretamente o nosso sistema de memória a curto prazo. Esse sistema de memória a curto prazo, ele é muito importante porque é ali que ficam armazenadas as novas informações, os novos aprendizados, aquilo que a criança está fazendo naquele momento da atividade, para que depois seja processado pelo nosso sistema neurológico e então fique armazenado na memória de longo prazo, o nosso aprendizado. Mas para que isso se consolide, primeiramente a informação tem que ficar na memória a curto prazo. Então, se a criança fizer a atividade num ambiente de estresse, num ambiente de ansiedade e angústia, logo ela vai estar tendo este processo prejudicado. Então é importante, em primeiro lugar, a primeira dica para você, pai e mãe, que sempre conduza a atividade com confiança, com tranquilidade, num ambiente calmo, de atenção, que sempre encoraje a criança, mas para isso, eu, papai e mamãe, também tenho que estar tranquilo e não posso estar angustiado. Então preste atenção na próxima dica. Para que você controle um pouquinho a sua ansiedade, vou te contar um segredo. A alfabetização tem muito mais a ver com um processo do que um resultado. Todas as crianças possuem um processo diferenciado e esse processo ele varia em tempo, ele varia em caminhos e ele varia em possibilidades. Toda criança é capaz de se alfabetizar, mas não existe um método que vai proporcionar isso para todas. Existem formas e caminhos que nós precisamos estar atentos para ir ajudando e oferecendo para a criança. Então, entenda que toda criança começa de um mesmo ponto, mas vai evoluindo de maneira particular. Mesmo lá na escola, no atendimento presencial, a gente tem crianças que às vezes se alfabetiza ainda antes do primeiro ano, na educação infantil. Tem criança que se alfabetiza no primeiro ano, criança que consolida seu processo no segundo ano e tem criança que ainda no terceiro ano está fazendo a consolidação do processo de alfabetização. Isso é normal, gente, é o caminho que a criança está seguindo. Então, papai e mamãe, se livre dessa angústia, procure uma rede de apoio, procure informações e tranquilize o seu coração e o coração da sua criança para que o momento de aprender e de se alfabetizar seja prazeroso e seja de muito sucesso. Um abraço para vocês!